Preparados? Preparados para mais injeções de benzetacil pró-mulheres? Dizem que essa injeção é muito dolorida, mas eu terei que aplicá-las em vocês. Quem sabe a dor possa acordá-los. Primeira notícia aqui, ó. Câmara dos Deputados aprova indenização por danos morais a vítimas de violência doméstica. A vítima não precisa apresentar prova. A confirmação do crime de violência doméstica já é suficiente para que gere dano moral ou material. E agora, senhores, estarei eu sendo frustrado por relatar esse projeto? Estarei eu inventando que a cada dia que passa, mais e mais leis são aprovadas em prol das mulheres, excluindo totalmente os homens da jogada? Continuando, as vítimas de violência doméstica e familiar poderão ter direito de receber indenização por danos morais. É o que prevê um projeto de lei aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados e que agora segue para análise do Senado. De acordo com a proposta, a vítima não precisa apresentar prova, pois a confirmação do crime de violência doméstica já vai ser suficiente para que se gere dano moral ou material. Porém, para que isto aconteça, a vítima ou o Ministério Público terá que entrar com um processo judicial. Além disso, o projeto deixa claro que o juiz, ao receber a denúncia de violência doméstica, pode determinar, como medida protetiva, que o agressor faça um depósito caução, para evitar que ele se desfaça dos bens para não ter que pagar indenização para a vítima no fim do processo. E é ele quem vai determinar o valor tanto da caução quanto da indenização, de acordo com cada caso. Estão percebendo que as pautas das mulheres são prioritárias? E se um homem for vítima de violência doméstica? Não vai ter amparo da Lei Maria da Penha e não vai ter indenização por danos morais. Daí, quando você relata esses absurdos, que só vale para um dos lados, se levantam até os mortos da terra para lhe atacarem. É o The Walking Dead dos defensores das mulheres. Apenas das mulheres. Continuando. Segundo o autor do projeto de lei, deputado Júnior Bozella, PSL de São Paulo. Júnior Bozella, PSL de São Paulo. O intuito da proposta é fazer justiça, já que os números de mulheres violentadas no país são alarmantes. Vocês pensam que esse sujeito foi se aprofundar no tema sobre violência doméstica? Vocês acham que ele foi pesquisar algo a respeito, que seja realmente algo isento sobre o tema? Lógico que não. Ele quer garantir a sua próxima reeleição. Continuando. Abre aspas. Um dano moral é irreparável. Não há dinheiro no mundo que possa recuperar a moral e a dignidade de uma mulher agredida. Por hora, 500 mulheres são agredidas no nosso país. Os números são realmente muito graves. Fecha aspas. Enfatiza. Como eu já falei sobre a Lei Maria da Penha, ela engloba tantas coisas que uma simples discussão já pode configurar uma violência doméstica contra a mulher. Uma troca de empurrões, xingamentos, mútuos, isso pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. E tudo isso vai parar nas estatísticas governamentais. Como se todos esses casos fossem de uma agressão brutal dos homens contra as mulheres. Como se os homens tivessem desmanchado a mulher fisicamente. Mas no bojo das estatísticas entra tudo. Continuando. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que cresceu nos últimos 2 anos o número de processos em andamento no Poder Judiciário, de casos de feminicídio, que eu já abordei aqui, que é uma falácia, violência contra a mulher e adoção de medidas protetivas. Segundo um quadro elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, no ano passado, havia mais de 1 milhão de casos pendentes de violência doméstica.
É o que eu falei antes. Essas mulas populistas leem relatórios claramente com viés pró-mulher, porque esses relatórios só se debruçam sobre a violência contra a mulher. Os homens são invisíveis nesses relatórios. E então esses sujeitos saem elaborando leis a rodo, em benefício apenas das mulheres. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, apesar de serem países onde o feminismo é altamente desenvolvido, ainda se encontram vários estudos sobre violência doméstica contra homens. Mas aqui no Brasil não se acha quase nada. Você tem que garimpar algumas reportagens com depoimentos de meia dúzia de pessoas que imediatamente são silenciadas pela mídia, como foi o caso do livro do juiz que eu citei em um vídeo passado. Parece-me, teve um comentário aqui de um sujeito que disse que a livraria se recusou a editá-lo. Daí tem uns ainda que dizem que precisamos insistir nos relacionamentos. Insistir nos relacionamentos. Tudo bem. Vai lá, você é livre. Insista. Mas depois, quando se der mal, fique calado, não reclame. Seja homem pelo menos uma vez, para aguentar o rojão quieto. E aqui mais uma leizinha no forno. Senado analisa projeto que reserva vagas para parlamentares, reserva vagas parlamentares para mulheres e homens. O Senado recebeu um projeto de lei que reserva 30% das vagas parlamentares de cada partido para candidatas mulheres e outros 30% para homens. Olha só, finalmente algo igualitário? Não, espere o resto da leitura. Além disso, o texto reserva um assento de senador por estado para cada gênero. O PL 2235/19 é do senador Luiz do Carmo, MDB Goiás, e será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, a cada eleição para senador, obrigatoriamente terá que ser algo paritário. Então, se houver 3 candidatos a senador, sendo 2 homens e uma mulher, e os 2 homens tiverem mais votos que a mulher, o menos votado deles terá de ceder a vaga para a mulher, mesmo ele tendo tido mais votação. E ainda dizem que nós vivemos num país patriarcal. O projeto muda a forma como são distribuídas as vagas conquistadas pelos partidos nas eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador, que são proporcionais. No novo formato, a primeira vaga do partido deve ser ocupada necessariamente pela candidata mulher mais votada. A segunda será ocupada pelo candidato homem mais votado. Aonde está o artigo 5º da Constituição? Deixa eu procurar aqui. Vamos ver se eu acho. Ah, já sei. Está lá no lixo. Continuando. As vagas continuam sendo alternadas entre mulheres e homens até que cada gênero tenha ocupado 30% das vagas destinadas ao partido. Depois disso, se ainda houver vagas, elas serão preenchidas na ordem de votação dos candidatos restantes sem distinção de gênero. Já as eleições para o Senado, que são majoritárias, só serão afetadas nos anos em que forem renovadas 2 das 3 cadeiras de cada estado. Isso aconteceu em 2018, acontecerá novamente em 2026 e a cada 8 anos depois disso. Nesses casos, uma das vagas será ocupada pela candidata mulher mais votada e a outra pelo candidato homem. Então, de 2 vagas de cada eleição para o Senado, pelo menos uma será reservada para a mulher, independente
da sua votação. Luiz do Carmo explica que o objetivo do seu projeto é dar um passo adiante no incentivo à participação feminina na política. Ele observa que a regra atual, que exige um mínimo de candidaturas de mulheres, foi um progresso limitado. E o Brasil permanece entre os países com menos mulheres em cargos políticos. Estão vendo que o cenário político é de desalento? Até na política eles querem diminuir a participação dos homens e forçar a participação das mulheres. Abre aspas. Verifica-se na prática a displicência dos partidos na arregimentação de candidatas femininas viáveis e o preenchimento da reserva com nomes sem viabilidade eleitoral. Fecha aspas. Escreve o senador na sua justificativa para o projeto. Mas se as mulheres não querem ser candidatas, se elas não querem entrar na política, deixe isso para as suas próprias escolhas. Se elas não querem entrar na política, que não entrem. Então, no fim, esse tipo de projeto vai beneficiar, sabe quem? Os partidos de esquerda, que são muito mais mobilizados. Prepare-se para uma inundação de feministas na política. Se já não bastasse as mulheres conservadoras 2.0, as falsas antifeministas, teremos ainda mais Martas Suplicis, Marias do Rosário, Manuelas Dávila, Jandiras Fegali e por aí afora. Então, senhores, realmente o quadro é calamitoso. E ainda temos que ouvir certos absurdos por aí. Até o próximo vídeo.